Desafios da comunhão. Você pode repetir comigo? Os desafios da comunhão. Comunhão no texto bíblico original no grego quer dizer koinonia, né? Um termo muito conhecido de nós. Sempre estamos falando sobre koinonia. E nós somos uma igreja que não só falamos a importância da comunhão, mas também buscamos viver na prática a comunhão, né? Não nos reunimos só no domingo. Estamos na semana aí com os life groups. Último life do mês tem uma comunhão super especial, não é verdade? Esses dias agora tivemos o Dia da Família. Foi maravilhoso, não foi, gente? Tivemos o Dia da Família. Todo mundo preparou um churrasco, cada life separou uma carne. Chegando lá, né? A carne era para todo mundo. A farofa que o fulano levou, se eu quisesse comer, poderia comer. Foi uma bênção. Isso é comunhão. Tudo ali nos era comum. Amém? Então nós buscamos viver isso na prática. E aí, queridos, só que quando nós vivemos de fato isso na prática, viver em comunhão, nós também vamos ter que lidar com os desafios que é viver em comunhão, porque é desafiador. Eu quero ler com vocês um texto da Palavra de Deus para a gente abrir aqui o nosso tema. Atos capítulo 2, versículo 42. Esse texto bastante importante para a igreja. Atos capítulo 2, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam, quê, queridos? Juntos, e tinham tudo em quê? Em comum. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, porque estamos aqui diante de sua palavra. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja falando conosco, através da tua santa palavra. Queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor possa semear. Faz do nosso coração, Senhor, uma boa terra, para que a tua palavra possa crescer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, como eu falei, né? O viver em comunhão é desafiador. Lidar com gente é desafiador, sim ou não? Sim. Então, esse texto de Atos, ele é referente ao quê? Ao estilo de vida da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. E o texto, né, ele diz o seguinte: e perseveravam na doutrina e na comunhão. Nós só perseveramos naquilo que é desafiador, sim ou não? Só há necessidade de perseverar naquilo que é desafiador para nós. Então, a igreja, né, primitiva, que é o nosso modelo, toda igreja tem que olhar para a igreja primitiva para se espelhar, porque é a igreja que está recebendo ali direto da fonte, né, na doutrina dos apóstolos que receberam do Senhor Jesus. Então, a igreja é o nosso espelho e nós devemos perseverar. Independente dos desafios, das nossas falhas, das nossas imperfeições, a comunhão, ela não pode se perder no meio da igreja. Amém? Então, quero começar também compartilhando com vocês uma frase do Francis Schaeffer, foi um grande teólogo, está aí na tela para vocês lerem comigo. A comunhão cristã é desafiadora, porque exige que vivamos a verdade em amor, enfrentando conflitos sem romper a unidade. Então, esse é o nosso desafio, queridos. Precisamos garantir que a comunhão seja um pilar fundamental da igreja. Amém? Eu não consigo, queridos, eu não consigo imaginar o viver igreja uma vez por semana. Eu vou para a igreja no domingo, é o suficiente. Não, precisamos de se envolver, precisamos crescer em amor e em comunidade. Amém? Quero compartilhar o primeiro desafio com vocês. Vocês estão prontos? Vem, vamos lá. Primeiro desafio. Eita, queridos.
Eu quero compartilhar uma frase com vocês depois do texto. Vamos lá. Tim Keller, que foi um grande teólogo que nos deixou recentemente. Lidar com pessoas é difícil, porque o pecado nos faz egoístas, mas a graça nos chama a colocar o outro acima de nós mesmos. Hein? Romanos capítulo 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. O egoísta, ele sempre vai buscar a honra para si, né? Mas o texto bíblico, o evangelho nos convida a olhar para o outro. E na comunhão nós precisamos de fazer isso. E é um desafio, queridos, é um desafio lidar com o nosso ego. E não entenda ego no sentido assim pejorativo, porque realmente egoísta é uma palavra muito forte, né? E assim, mas no seu sentido bem lá no original, no comecinho, ego nada mais é do que o eu, né? Então, ego fala de mim, fala do eu. E aí, queridos, é um desafio, porque, como o Tim Keller falou, o pecado afeta o nosso caráter e nós tendemos a pensar. Ora, o ser humano, ele sempre está em busca de algo que o beneficia. Sim ou não? Sempre nós estamos buscando algo. Rapaz, vamos ali, mas o que lá tem para me oferecer? Ele vai na igreja, o que essa igreja tem para me oferecer? Ele nunca pensa no que ele pode fazer para o lugar, para as pessoas. Ele sempre está pensando, o que tem para me oferecer? E isso é bastante complicado no ambiente da comunhão. E aí, queridos, digamos, né? Tem lá você, seu amigo, ou tem 3, 4 pessoas, aí aparece o irmão da igreja. Ô, rapaz, vocês estão indo a pé para casa? Toma uma carona aqui. Aí ele fala, mas só tem uma vaga. O egoísta, rapaz, vocês ficam aí que eu estou indo. Rapaz, e essa senhorinha aqui de 92 anos, rapaz? Aí tem 2. Não, eu vou contigo. E o amigo, rapaz, vai deixar o amigo sozinho, né? Quem já pegou aquele jovem no ônibus fingindo que está dormindo e a senhorinha lá esperando? Irmãos, eu nunca me iludi com ônibus. Olha, andei muito de ônibus. Eu disse, Senhor, essa peleja vai passar. Logo, logo comprei uma moto. Irmãos. Mas eu lembro que eu chegava no ônibus, tinha as cadeiras vazias assim, eu nem me iludia sentando. Eu já ficava ali na colunazinha ali que tinha ali, aí ficava assim, de boa. Era sentar, uma senhora subia. Aí, opa, pois não? Nem me iludia. Mas tem gente, quantas vezes, chega a abrir a boca, botava o óculos, né? O sujeito, ele só pensa em si mesmo. Sabe aquela pessoa que a mesa, né, tá pronta, chegou a comida. Rapaz, ele é o primeiro. Por quê? Porque ele tem medo de não sobrar para ele. Ele não está preocupado com o próximo, né? Então, o egoísmo é uma questão complicada. O egoísmo divide, queridos. Por isso que é desafiador. Ele divide. Quero compartilhar com vocês aí na tela só um trecho da parábola que Jesus contou do fariseu e o publicano. Leia aí comigo, ó. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, jurava ele que estava falando com Deus, mas ele orava de si para si mesmo. Desta forma, obrigado, Beto. O Alan, oxi. Obrigado, Alan, tu é demais. Estou acostumado com o Beto aqui, ó. Glória a Deus. Isso é comunhão, queridos. Amém. Então, o fariseu, ele orava de si para si mesmo, certo? Desta forma, olha a oração dele, ó. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jesus estava falando do sujeito que confiava em si mesmo, né? E o egoísta, ele acha que
até na justificação, na salvação, ele que é o fundamento, ele que se auto-justifica. Não, meu Deus, graças eu te dou, porque eu não sou igual a esses aí, não. Né? E o publicano chega lá, ó Deus, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Aí Jesus termina a parábola. Quem foi para casa justificado? O publicano, né? Então, o ego, ele faz isso, ele divide as pessoas. O egoísta, ele olha para si, eu não sou igual a esses aí, não. Eu sou diferente, né? Eu não tem nada para me oferecer. Então, nós precisamos, queridos, de fato, e aí eu quero compartilhar com vocês, em cada tópico desse aqui, tá? Uma lição prática para nós, tá? E aí, qual é a lição prática sobre esse tópico aqui? É que o Evangelho nos convida a viver uma vida, né, de como que eu posso falar? Vamos colocar nas palavras de Jesus. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, o Evangelho é um convite à negação do eu. É olhar para o próximo, é pensar no próximo, é o viver em comunidade, colocando o outro em primeiro lugar, nunca buscando a honra para si mesmo. Outra coisa, servir alguém. O Evangelho é um chamado ao serviço, ser servo. Então, isso é uma atitude prática que, eu não diria um remédio, mas que realmente fura essa bolha do nosso ego. Servir alguém fura o nosso ego. A gente murcha, o nosso ego murcha quando a gente se coloca em serviço ao próximo. Jesus mesmo falou o quê? Eu não vim para ser servido, e sim para servir. Jesus foi aquele que lavou os pés dos seus discípulos. Pedro ficou tão constrangido, né? Jesus começou a lavar os pés quando chegou em Pedro. Não, Senhor, calma aí. Aí Jesus, olha, se tu não deixar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro, pois lava os pés, lava a cabeça, lava tudo, Senhor. Então, servir é muito importante para que possamos combater o nosso ego. Outro, se coloque à disposição, seja disponível. Diga, eu estou aqui, conte comigo, seja essa pessoa. Tenha um coração de pai, de mãe. Impressionante, né, queridos? O pai, a mãe, ele fica sem comer, mas não tem perigo dele deixar o filho sem comer. Ele sempre está pensando nos filhos. Ele coloca o de todo mundo, né? Eu lembro que a minha avó, às vezes, é uma família muito simples, né? Muito humilde. E às vezes a janta era capitão. Quem já comeu capitão aqui? Que é o capitão? Feijãozinho, farinha, né? Com o amor, né? O suor da mão dos nossos pais, da avó, no meu caso a avózinha, né? E aí eu lembro como se fosse hoje essa cena. Ela sentava no sofá e os netos, primos assim, e ela começava a fazer. Aí dava para um, aí dava para o outro. Quantas vezes eu vi assim ela ficando por último, né? Se sobrasse ela comia, mas ela se importava com os netinhos, com os filhos. Amém? Que possamos ter esse coração de pensar realmente no nosso próximo. O viver em comunidade, em comunhão, requer isso de nós, queridos. Amém? Vamos para o segundo desafio. Exposição. Repita comigo. Exposição. Provérbios capítulo 27, versículo 17. Com o ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. As amizades se desenvolvem no contexto da comunhão, da koinonia. Na comunhão nós desenvolvemos isso, a amizade. E exposição nada mais é do que você se mostrar uma pessoa vulnerável, uma pessoa que precisa de melhorias. Ora, se afia por quê? Porque está cego. Vamos amolar, vamos afiar. E a amizade, ela faz isso. Ela te melhora, ela me melhora. Então, se expor é mostrar que em alguma área da minha vida eu preciso dessa melhoria. Eu preciso de ser afiado. E se eu não me expor, eu não vou viver isso.
É desafiador, por quê? Você conhece aquela pessoa que ela tem muita facilidade de se expor nas redes sociais, mas não tem facilidade de se expor no ambiente social? Já conheci uma pessoa de uma igreja, que era líder de uma igreja, de jovens, e os jovens daquela igreja falavam assim, olha, essa pessoa, no Instagram ela é uma coisa, na igreja ela é outra coisa. Porque no Instagram, a pessoa totalmente comunicativa, sabe, bastante alegre, e na igreja não falava com ninguém, né? Já conheci pessoas assim. Tem pessoas que têm fobia, né? Fobia social, não gosta de estar com gente, não gosta de se envolver, mas o Senhor tem cura para isso, amém? O evangelho, gente, nós não vamos se livrar de gente, bota isso na sua cabeça. Você acha que no céu você vai ficar passeando com os anjos, né? É com gente, o Diego vai estar lá. Eu vou estar lá para te perturbar, em nome de Jesus. Mas, queridos, não podemos ter receio de se expor ao outro. Nós somos uma família. Somos família, é assim, queridos. Você não chega na sua casa todo formal, né? Oi, meu pai, sua bênção. Não, você já chega logo, às vezes, empurrando o pé na porta. Estou brincando, queridos. Faça isso não, pelo amor de Deus. Se eu fizesse isso, era uma colherada na cabeça lá da cozinha. E eu já levei da minha avó uma colherada na cabeça. Daquelas de alumínio. Quem lembra daquelas colheres grandes de alumínio? Eu fiz raiva à minha avó, lá da cozinha ela acertou. Mas, queridos, nós somos família. A transparência e a sinceridade é fundamental num ambiente de comunhão, num ambiente de igreja. Faz parte, é necessário. É claro que essa exposição que eu estou falando não é de você abrir o seu coração para todo mundo. Não é sobre isso. Você abrir o seu coração, a sua vida, para as pessoas certas, na hora certa, tá? Não é? Porque também tem aquelas pessoas, rapaz, que ela nunca viu fulano. Em 3 minutos ela já contou a vida dela toda, né? A pessoa consegue fazer uma biografia, um livro, em 3 minutos daquela pessoa. Não é bem assim. E tem crente que ele não deixa você saber nem onde ele mora, né? Rapaz, vou te dar uma carona. Não, precisa não, rapaz. Precisa não. Eu lembro que eu liderava um Life lá em Fortaleza, e aí tinha uma moça do Life que eu não sabia nem o sobrenome direito. E eu tentava descobrir as coisas da vida dela, se descobrir no sentido, né, tranquilo, sem ser invasivo e tal. E eu, rapaz, ela é uma espiã russa, é o quê? Não sabia nada da vida dela. E a gente convivendo, ela era fiel no Life, todo sábado ela estava lá. E eu, rapaz, o que essa moça é? Um anjo disfarçado, é o quê? Do nada a menina aparece casada. Pareceu casada, do nada. Não, eu estou casada, de não sei o quê, meu casamento. Eu, rapaz, fiquei impressionado com aquilo, né? Então tem gente que tem dificuldade de se expor, de se mostrar, né, quem é. Não, falar meu sonho perto das pessoas. Eu aprendi que eu nunca devo contar meus sonhos para ninguém. Não é bem assim, queridos. Não é bem assim. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que alguém da igreja tomou um café na sua casa? Qual foi a última vez que você foi na casa de alguém tomar um café, comer um cuscuz com charque, com linguiça, com frango? Feijoada, né, Dico? Olha, queridos, o ambiente da comunhão ele é maravilhoso. No ambiente da comunhão não dá para você querer ser quem você não é. Por isso que a comunhão é fundamental na igreja. No ambiente da comunhão não dá para você querer ser quem você não é. Logo as máscaras caem. Tem gente que muda até a forma de falar, né? Na igreja. Pai do Senhor, varão. Agora vai pregar, muda até o tom da voz. Aí ele desce, você vai falar com ele, a voz fina. Pai, é 2 pessoas, né? Então, queridos, não dá. Na comunhão, essas coisas caem na comunhão, gente. Essas coisas idealizadas, o super crente, ele não se sustenta num ambiente de comunhão.
Porque comunhão é isso, é exposição, é você ser quem você é. Nós não somos a escola Xavier, queridos, de crentes superdotados. Nós somos uma igreja, não a Mansão X. Quem lembra da Mansão X? Quem assistiu X-Men? Quem não assistiu X-Men? Tenha misericórdia, Senhor. Então, lembra, né, da escola Xavier, que eram os superdotados, aquelas pessoas, né, a Tempestade, o Wolverine, todo mundo tinha algo especial. Na igreja não tem isso não, queridos. A igreja é nós somos iguais. Iguais no sentido de que para o Senhor, Ele está olhando o coração. É claro que a Bíblia, e nós já vamos falar sobre a questão da diferença, mas essa ideia de super crente, super espiritual, na comunhão ela não se sustenta. Amém? Amém. Na comunhão nós percebemos que os nossos heróis estão perto de nós. Comem do mesmo arroz, do mesmo cuscuz. Né? Não precisamos da Mulher Maravilha. Tem a pastora Angélica aqui. Né? Uma verdadeira heroína, né? Eu falo, gente, que ela é uma heroína porque pensa numa mulher inspiradora. Está tantos anos no evangelho, implantando igrejas, servindo a Deus. É de fato uma heroína, né? Nós não precisamos do Denzel Washington. Quem conhece o Denzel Washington? Aquele grande ator americano. Nós temos o Washington. Meu querido irmão Washington. Quem precisa da Aline Barros? Nós temos a Michelle aqui, né? Quem precisa do Fernandinho? Nós temos o Diego. Eita. Nossos heróis estão perto, queridos. Sabe? No dia da minha dor, da aflição, não vou contar com o Homem-Aranha, com o Homem de Ferro. É a minha liderança, é os meus pastores, é os meus amigos, são as pessoas que estão perto. Não há necessidade de eu não tem um porquê de eu não mostrar quem eu sou, de mostrar minhas fragilidades e minhas necessidades. A comunhão é para isso. Amém? Então, a parte prática que eu falei para vocês, né, de cada tópico, envolva-se com alguém, se disponha a conhecer novas pessoas e se disponha também a ser conhecido das outras pessoas. Amém? Envolva-se, faça parte de um life. Você já tem um life? Você já faz parte de um pequeno grupo? Se envolva, vai ser fundamental para você, em nome de Jesus. Vamos para o terceiro desafio. Diferenças. Vamos ler o texto bíblico. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm o quê? A mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Ora, Paulo está falando aqui da questão da função, do chamado, da vocação. Mas a nossa vocação, a nossa função, o nosso fazer tem a ver com o nosso ser. Então nós somos diferentes, temos personalidades diferentes. Não dá para fugir, né, do que somos com o que fazemos. Tem essa correlação. Então cada pessoa, cada indivíduo tem a sua singularidade, né? Somos diferentes, mas em Cristo somos um, em nome de Jesus. E esse é um desafio, queridos. É um desafio porque às vezes tem pessoas que não conseguem lidar com a diferença do outro. Quero ler para vocês essa frase, tá, do Dietrich Bonhoeffer, que é o seguinte, olha só que interessante. Aquele que ama sua própria ideia de comunidade mais do que a comunidade em si, destrói a comunhão. Devemos amar os irmãos como que eles são, não como queremos que seja. Esse é o desafio, porque muitas vezes nós queremos que o outro seja aquilo que nós idealizamos na nossa cabeça. Então, se ele reage diferente daquilo que a gente espera, às vezes temos dificuldade de lidar com isso. E às vezes, não, vou me afastar, vou me envolver não, que é ou pessoa complicada. Mas não é assim, queridos. Somos diferentes.
E o segredo e a beleza está nisso, de que somos diferentes. Cada pessoa, como eu falei, tem a sua personalidade. Tem pessoa que até para rir, assim, tem dificuldade de abrir a boca, né? Tem gente que é assim, e tem a Thaís Nayane. Né? Tem gente que chega no ambiente, você nem sabe como ela chegou. Rapaz, tu apareceu aqui como? Né? Você não dá um pio, você não... Rapaz, tu já está aqui dentro. E tem a Evelyn, né? Ela está dobrando na esquina, você já sabe, a Evelyn está chegando aí. Ó. Cadê ela? Então, é isso, queridos. As pessoas têm as suas personalidades. Olha, Pedro e João faziam parte do mesmo time de Jesus. Personalidades diferentes, né? Então, nós precisamos aprender a lidar com isso. As pessoas são diferentes. E aí, essa sua diferença, esse seu jeito de ser, foi Deus que te deu. Amém? Como eu falei, é difícil sustentar aquilo que nós não somos. Uma vez eu estava assim, meu Deus, às vezes eu brinco demais, né? Assim, com os amigos. Eu vou ser uma pessoa mais séria. Ser uma pessoa mais séria. Irmão, não aguentei não. É difícil você sustentar quem você não é. É ruim demais. Seja quem você, né? Seja aquilo que o Senhor te fez. Desse jeitinho aí. Tá? Agora não podemos justificar, né? Porque hoje, eu sou fleumático, sou colérico, sanguíneo. E aí tem gente que pega isso para justificar os seus pecados, né? Tratou mal o irmão, não é porque eu sou colérico, eu estava naquele dia, sabe? Não é bem assim. O nosso jeito de ser, né? A gente leva para a cruz e aplicamos na vida do irmão aquilo que temos de melhor. Aquilo que não faz bem, a gente leva para a cruz. Glória a Deus. E aí, não só na personalidade, mas somos diferentes, né? Na questão econômica também. A igreja, queridos, é um lugar onde reúne o rico, reúne o pobre, o branco, o preto, o ruivo, o amarelo, o coco queimado, tudo, pardo, né? Tinha gente querendo excluir o pardo. Eu sou pardo. Sempre eu fico falando, gente, eu sou pardo. Não tem mais o pardo não, é? Eu sempre aprendi que eu sou pardo, né? Amor, tu não é pardo, amor. Eu sou pardo, meu amor. Ela às vezes... Mas na igreja, queridos, não tem essa diferença. Lembra que Paulo falou? Não há grego, não há judeu, não há escravo, não há livre. Somos todos um em Cristo Jesus. Deus não faz o quê? Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que o ambiente da igreja, da comunhão, é lindo, é maravilhoso. Sabe, esses dias, algum de vocês viram, não sei, mas nas redes sociais aí, sobre igreja ter área VIP. Queridos, nada, absolutamente nada, justifica uma igreja ter área VIP. Nada justifica. Tiago capítulo 2, ele vai falar que a acepção de pessoas é pecado. E ele vai dizer o seguinte, olha, se entrar na sinagoga de vocês, o sujeito com anéis de ouro, com roupas de luxo, olha, não me caiam no erro de dar um assento privilegiado para ele. Olha, toma aqui, toma essa honra, tem um lugar de honra para você. E aí entra o pobre, e aí você deixa até ele em pé. Olha, fica aí em qualquer lugar. E Tiago vai falar que isso é um pecado. Deus não faz acepção de pessoas. Mas não sei o quê. A celebridade, chegou a celebridade, não sei o quê. A celebridade da igreja é Jesus, queridos. Ele é a nossa celebridade. Mas os irmãos não sabem. Aprenda a lidar. Olha, então nós já estamos aprendendo aqui, queridos. Entrou a pessoa mais famosa da Paraíba, de João Pessoa. Ela é como um de nós aqui. Nós vamos ficar aqui nem um retardado. Não. É normal, é um ser humano também. Amém? Glória a Deus. Vocês observam que normalmente os pastores sentam aqui, né? Aqui. Mas se você chegar mais cedo, sentar aqui, ninguém vai mandar você sair, não. Se tiver lotado aqui, tenho certeza que os pastores vão sentar ali, ou atrás, né, pastora? Se possível, ficar até em pé, se a igreja estiver cheia. Não pode ter isso, queridos. Amém? A celebridade é Jesus.
Seja você, aplicação prática desse nosso tópico, seja você, não queira ser o outro. Seja você, o seu jeitinho, o jeito que Deus lhe fez. Ame e compreenda o irmão que é diferente de você. Tá? Alguém te ama do jeito que você é. Então ame e compreenda o irmão que é diferente de você. Isso é maravilhoso para o ambiente de comunidade, de comunhão. Vamos para o nosso último desafio. Repita comigo, conflitos. Diga, queima Jesus. Queridos, lidar com conflitos é mais um desafio de viver em comunhão, mas faz parte. Até o apóstolo Paulo teve desavenças, quanto mais eu e você. Paulo teve uma desavença tão feia com Barnabé que cada um foi para o seu lado. Paulo teve uma desavença com Marcos. Né? Lembra que Paulo queria levar Marcos, Marcos quis voltar, aí Marcos voltou. Aí Barnabé, olha, teve aquela confusão, Barnabé foi com Marcos, depois eles se reconciliaram. O viver em comunhão tem disso, queridos. Tem conflito, é normal. Por quê? Porque somos pessoas diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes, personalidades diferentes. Faz parte. Os conflitos nos revelam que o relacionamento está acontecendo. Está acontecendo de verdade. Estamos próximos uns dos outros. Eu não lembro na minha vida de ter ficado chateado com alguém que mora lá no Japão. Nunca ninguém de outro estado me decepcionou. Nunca tive... Eu não me dou, irmãos. Eu não perco meu tempo discutindo com a pessoa na internet que mora lá. Sei aonde. Se tem conflitos é porque os relacionamentos estão próximos. Por isso Jesus diz, ama o teu próximo. Ama o teu próximo. Queridos, pessoas ferem, mas também pessoas curam, amém? Pessoas curam, pessoas ferem. Quando você se coloca à disposição para viver em comunhão, para se expor, para ser autêntico, sincero, quem você é, vamos passar por isso, por esses conflitos. Eu lembro que lá no live que eu liderava em Fortaleza, às vezes antes do live, a gente orava nas cadeiras, né? Senhor, a pessoa que fosse sentar aqui, abençoa em nome de Jesus. Essa pessoa que sentar nessa cadeira, abençoa, Pai, em nome de Jesus. A gente fazia uma oração. E certo dia, chegou um visitante, uma moça, uma jovem, visitando lá o live. E aí fizemos o live. Aí na oração, obrigado, Senhor, fazendo uma oração final. E quando terminou a oração, eu percebi que ela estava chorando. E aí, ela chorando, aí ela compartilhou algo com a gente ali. Porque eu falei, né? Olha, cada um de vocês que estão aqui, antes de vocês chegarem, nós oramos por cada um de vocês. Olha, Senhor, quem sentar nessa cadeira aqui, abençoa em nome de Jesus. E aí ela compartilhou o seguinte. Ela falou o seguinte, não, Andinho, é que há muitos anos atrás, eu fiquei decepcionada com a igreja. Algumas pessoas me machucaram, me feriram. E eu me afastei. E quando eu cheguei aqui, eu sentei nessa cadeira. E quando você falou que antes mesmo de estar aqui, você já estava orando por mim. Vocês já estavam orando por mim. Deus tocou e curou meu coração. Desde aquele dia, ela está na igreja até hoje, queridos. Ela foi curada. Porque é assim, queridos. Pessoas decepcionam, ferem, mas pessoas também curam. Amém? Glória a Deus. Eu pedi o chat GPT para me ofender, irmãos. Porque pessoas é assim, são falhas, pessoas erram, desapontam. Mas pessoas também inspiram, apontam, amam, curam. Aí eu pedi o chat GPT para ele me ofender. Olha o que ele disse, ó. Não vou te ofender. Isso não faz parte do que eu faço. Mas se estiver buscando um humor ácido, ou quiser simular uma provocação entre amigos, posso te ajudar com isso. Aí eu perguntei o Grok,
que é a inteligência artificial do Elon Musk, né? Aí eu me ofenda. Quero sair daqui ofendido. Aí ele, tá querendo apanhar verbalmente, é? Beleza, lá vai. Você deve ser o tipo de pessoas que coloca ketchup na pizza e acha que tá arrasando na culinária. Essa foi a ofensa, né? Da inteligência artificial, da máquina. Ou seja, queridos, a máquina não vai te machucar, não vai te ferir, porque é artificial. Agora, pessoas de verdade, nós estamos sujeitos aos conflitos. Relacionamento é isso. Amém? O penúltimo versículo que eu quero compartilhar com vocês é: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. Então, os filhos de Deus são pacificadores. Quando acontece o conflito, quando você se estranha com o irmão, quando há algum tipo de decepção, o verdadeiro filho de Deus, ele vai buscar pacificar. Ele vai buscar a reconciliação. Ele não vai chegar, eu não vou sair da igreja. Irmãos, a outra igreja pode ter certeza. Lá também tem seres humanos. Ah, mas lá é perfeito. Você chegou lá, acabou com o ambiente. Deixou de ser perfeito. Então é isso. Os filhos de Deus, eles vão buscar resolver. Eles vão buscar pacificar. Amém? Lição prática desse nosso tópico, para nós colocarmos em prática. O conflito veio, a discussão. Adultos resolvem problemas. Os filhos de Deus resolvem os problemas. O que a Bíblia diz? Se tem alguma coisa com o teu irmão, procura o teu irmão. Então esse é um desafio, porque muitas vezes a pessoa não quer resolver. Ela acha que ignorar é a solução, mas não é a solução. Então os filhos de Deus, eles vão pacificar, eles vão buscar resolver. Olha, queridos, as cartas de Paulo, o Evangelho, perceba que é Deus resolvendo os conflitos dos homens. Veja Paulo escrevendo aos Coríntios. Uma igreja. Tinha uns lá, não, eu sou de Paulo. Aí outros, não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Pedro. E Paulo, tome. Resolvendo conflitos. O Evangelho é Deus resolvendo o nosso conflito com Ele. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E por meio de Jesus Cristo, do seu amor, do seu sacrifício na cruz, nós fomos reconciliados com Ele. Então, queridos, na hora do conflito, na hora da discussão, na hora do estranhamento, busque resolver. Andinho, mas a pessoa não quer resolver. Busque alguém que pode ajudar a resolver. Amém? Deus nos dá tudo o que precisamos para resolver um conflito. O Espírito Santo, o perdão. Pedro perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Logo quem, Pedro, né? Porque se Jesus falasse três, ele ia ser rigoroso, irmão. Eu sou abençoado, tu já me perturbou 3 vezes, eu não te perdoo mais. Tenho certeza que Pedro seria assim, irmão. Mas o que é que Jesus fala? 70 vezes 7. O perdão é quantas vezes for necessário. Então nós precisamos utilizar o perdão, perdoar as pessoas. Ter humildade para reconhecer quando nós erramos. Ter humildade para entender aquilo que você... Irmãos, eu já pedi perdão por coisa que eu nem sabia que eu tinha feito. Foi eu pedir perdão, a pessoa desabou em choro. Até hoje eu estou tentando descobrir. Foi uma tia minha, né? Ela não era da igreja. Eu pedi, ela não estava falando comigo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não sabia, até hoje não sei. Eu pedi perdão para ela. Ela começou a chorar, aí me deu um abraço e resolveu.
mas isso requer humildade de nós, queridos. Isso requer humildade. E o principal, o amor. Amém? O amor é a ferramenta principal para que possamos lidar com os conflitos. O último texto dessa mensagem, para nós encerrarmos, é João, 1 João, primeira carta de João, capítulo 24, ou capítulo 4, versículo 20. Diz o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. É forte, né, queridos? É forte. A comunhão revela para nós, o viver de fato em comunhão, revela para nós se estamos de fato vivendo em comunhão com Deus. Uma igreja unida. O salmista disse: ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Se não está sendo bom, não está sendo agradável, temos que avaliar isso. Tem alguma coisa de errado. É maravilhoso, é bom e é agradável que a igreja esteja unida. Amém, queridos? Glória a Deus. Se coloque de pé. Vamos cantar um louvor abençoado e celebrar essa unidade em Cristo Jesus. Amém?